Oi, estou ao lado do telescópio do Observatório do Cientec, que é o Parque de Ciência e Tecnologia da USP, pois a nossa conversa será sobre astronomia, mais especificamente sobre a atividade Pesquise, Proponha e Debata sobre Cosmologias Indígenas Brasileiras, do capítulo 1 do volume 1. É evidente o fascínio que o céu causa no ser humano. Todas as culturas, em qualquer lugar do mundo e em qualquer momento histórico, olharam para o céu e, a partir de figuras traçadas com estrelas, encontraram divindades e elementos de seu cotidiano. Ao mesmo tempo em que buscaram associações entre os ciclos de movimento dos astros e os ciclos da natureza na Terra. A procura por relações entre o firmamento celeste e terrestre tem origem há cerca de 10 mil anos, na Mesopotâmia, a partir de estudos celestes registrados com escrita cuneiformes em placas de barro pelos sumérios, babilônios e assírios. Por isso, a astronomia é chamada por muitos de a mais antiga ciência. Esse estudo sobre como nossos antepassados se relacionavam com o céu é um tema atualmente explorado por dois ramos da astronomia: a arqueoastronomia e a etnoastronomia. Assim, a chamada astronomia cultural nos mostra como diferentes povos e civilizações determinaram as diversas formas de olhar e interpretar a organização e o movimento celeste. O exemplo disso pode ser discutido a partir da porção leste do céu, onde tradicionalmente localizamos a constelação do Escorpião. Essa região é mais visível nos meses de junho, julho e agosto, no alto do céu, logo no início da noite, e por isso caracteriza um típico céu de inverno no hemisfério sul. A nossa cultura ocidental localiza nessa parte do firmamento a constelação do Escorpião, cuja estrela mais conhecida é Antares, uma gigante vermelha que representa o seu coração. A figura do Escorpião e o mito que justifica sua presença nos céus chegaram até nós por meio da tradição greco-romana, a qual, por sua vez, retoma os antigos egípcios e babilônios. Outros povos enxergaram nesse mesmo conjunto de estrelas figuras diferentes. Os maores, que viveram em ilhas da Nova Zelândia, na Oceania, vislumbraram a constelação do Anzol, um objeto muito comum no cotidiano desse povo, visto que a pesca era a sua principal fonte de subsistência. Já os tupis-guaranis, grupo indígena que povoou boa parte do Brasil e da América do Sul, enxergavam a constelação de Anhã, possivelmente uma jararaca ou uma surucucu. Assim, a cosmologia desse povo associava o surgimento da cobra no céu à escassez de peixes em determinada época do ano. Por meio dessa breve reflexão a respeito da riqueza de figuras visualizadas no céu, fica explícita a importância da discussão com os alunos sobre a variedade de interpretações que diferentes povos desenvolveram a respeito do firmamento celeste. A cosmologia, como já sabemos, é um modelo explicativo para a origem e evolução do cosmos. E cada cultura considera em seu mito de criação aspectos específicos de sua localização geográfica, elementos típicos de seu cotidiano e das crenças religiosas de seu povo. Com isso, há uma grande variedade de concepções do universo que podem ser exploradas nas aulas. A partir de comparação entre os fatores que levaram à criação de cosmologias mais antigas e místicas, como a egípcia e a grega, em relação ao desenvolvimento da cosmologia moderna e científica, conhecida como o modelo do Big Bang, todas elas abordadas ao longo do capítulo 1. Para ampliar essa discussão, propusemos a pesquisa sobre cosmologias indígenas brasileiras, possibilitando aos alunos conhecerem um pouco mais da astronomia cultural do nosso país. A atividade tem início com a leitura de um mito dos índios caiapós, relatado pelo antropólogo brasileiro Valdemar de Andrade Silva, no livro Lendas e Mitos dos Índios Brasileiros. A nação indígena dos caiapós habitava uma região onde não havia o sol e nem a lua, tampouco rios ou florestas, ou mesmo o azul do céu.
Alimentavam-se apenas de alguns animais e mandioca, pois não conheciam peixes, pássaros ou frutos. Certo dia, estando um índio a perseguir um tatu canastra, acabou por distanciar-se da sua aldeia. Inacreditavelmente, à medida que o índio se afastava, sua caça crescia cada vez mais. Já próximo de alcançá-lo, o tatu rapidamente cavou a terra, desaparecendo dentro dela. Sendo uma cova imensa, o índio decidiu seguir o animal, ficando surpreso ao perceber que, ao final da escuridão, brilhava uma faixa de luz. Chegando até ela, maravilhado, viu que lá existia um outro mundo, com um céu muito azul e o sol a iluminar e aquecer as criaturas. Na água, muitos peixes coloridos e tartarugas. Nos lindos campos floridos destacavam-se as frágeis borboletas. Florestas exuberantes abrigavam belíssimos animais e insetos exóticos, contendo ainda diversas árvores carregadas de frutos. Os pássaros embelezavam o espaço com suas lindas plumagens. Deslumbrado, o índio ficou a admirar aquele paraíso até o cair da noite. Entristecida ao acompanhar o pôr do sol, pensou em retornar, mas já estava escuro. Novamente surge à sua frente outro cenário maravilhoso. Uma enorme lua nasce de trás das montanhas, clareando com sua luz de prata toda a natureza. Acima dela, multidões de estrelas faziam o céu brilhar. Quanta beleza! E assim permaneceu até que a lua se foi, surgindo novamente o sol. Muito emocionado, o índio voltou à tribo e relatou as maravilhas que viera a conhecer. O grande pajé Kayapó, diante do entusiasmo de seu povo, consentiu que todos seguissem outro tatu, descendo um a um pela sua cova através de uma imensa corda até o paraíso terrestre. Lá seria um magnífico mundo novo, onde todos viveriam felizes. A proposta dessa atividade é comparar o texto da cosmologia Kayapó com outros mitos de criação apresentados ao longo do capítulo, ou então obtidos por meio de pesquisa a diferentes fontes. Para que os alunos possam trocar impressões e discutir a maneira de interpretar os mitos de criação pesquisados. Recomendamos também que o professor organize previamente as escolhas dos alunos para evitar investigações repetidas. Para organizar as informações, oriente os grupos na elaboração de uma tabela que possa explicitar as semelhanças e as diferenças entre a cosmologia Kayapó e as outras a serem pesquisadas. Na primeira coluna serão listados os elementos de comparação entre os povos, como a localização geográfica, as características do relevo, da fauna e da flora, dos meios de sobrevivência, a divisão social da sociedade, entre tantos outros que podem ter relevância, maior ou menor de acordo com os mitos escolhidos. Nas próximas colunas serão inseridas as informações obtidas na investigação. Com o intuito de obter uma maior riqueza de dados, será necessário que os alunos busquem novas informações para complementar o livro didático e procurem outros mitos cosmológicos de tribos indígenas brasileiras. Para tanto, podem utilizar os livros e sites sugeridos na atividade, as bibliotecas da escola e do município e outras fontes que o professor venha oferecer. Os produtos finais dessa atividade podem ser a escrita individual de um texto dissertativo, a apresentação de seminário para que cada grupo exponha suas investigações e conclusões para toda a classe, e a organização de uma exposição na escola, com cartazes que contenham as tabelas, figuras ilustrativas e extratos ou sínteses dos mitos escolhidos. Para encerrar esse estudo sobre astronomia cultural, solicite aos alunos que resolvam a questão do Enem sobre o aparecimento da constelação da Ema no céu e o seu significado para índios do norte e do sul do Brasil, que consta na página 376 do volume 1. Sugerimos também que pense na possibilidade de desenvolver essa atividade em conjunto com os professores de artes e história.
Essa parceria possibilitará um estudo mais profundo sobre como lendas, produções artísticas e os instrumentos rudimentares de um povo podem ser considerados registros históricos que nos permitem conhecer mais sobre determinada cultura. Outra parceria produtiva poderá ser feita com a área de língua portuguesa, promovendo uma análise conjunta da obra literária Macunaíma, de Mário de Andrade, que traz vários princípios da astronomia indígena brasileira ao longo da narrativa. Antes de finalizar essa orientação, recomendamos que utilize nas aulas de astronomia os recursos disponíveis nos observatórios virtuais. Indicamos os programas Stellarium e Celestia, ambos softwares livres, que produzem um céu realista e permitem investigações sobre o movimento aparente do céu, características das estrelas, galáxias, nebulosas, planetas, satélites naturais e artificiais, observação das constelações e muito mais. A versão mais atual do Stellarium oferece a opção de conhecer as constelações de diversas culturas, como a Inuit, a chinesa, a asteca, a maori e a tupi-guarani, na qual vale a pena conferir as constelações da Ema e do Homem Velho. Professor, espero ter contribuído para o desenvolvimento da atividade. Bom trabalho e até o próximo encontro.